Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos conversar um pouco, refletir sobre o capítulo de Deuteronômio 31. Nesse capítulo, dois acontecimentos assim, para mim foram os que mais me chamaram a atenção. Um é praticamente a despedida de Moisés, né? Ele está passando literalmente o bastão para Josué, vai passar a liderar o povo. E o outro acontecimento é Deus reconhecendo que ainda com tudo que o povo está recebendo, né, ainda com, com o cumprimento da promessa que Deus fez aos seus antepassados, e o povo tomando posse dessa terra maravilhosa que vai tomar, Deus ele entende, né, ele sabe que o povo vai ser infiel. O povo vai ser infiel a ele, e isso implica em orientações que o Josué vai receber através de Moisés. Na minha opinião, até no texto me parece até um pouco de tristeza de Deus, né? Assim, um pouco de uma decepção, um pouco de tristeza, na minha opinião. Mas eu vou refletir com vocês aqui nesse capítulo. Antes disso, eu só quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações, né? Você vai ser avisado quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, tá? A sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião é muito bem-vinda aqui no nosso canal. E deixe o seu like, tá? Para que o like encaminhe, né? Incentive o YouTube a encaminhar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam se juntar à nossa comunidade, beleza, pessoal? Bom, como eu estava falando, esse título, né, o contexto desse capítulo, ele é um capítulo que marca praticamente a despedida de Moisés, né? Moisés passa o bastão para Josué e ele demonstra muita humildade, né? Muita altivez, né? Muita grandeza de espírito, né? Porque em nenhum momento ele se colocou, então se eu não for, o povo não vai conseguir. Se eu não for, ele não desmereceu Josué, ele aceitou a escolha de Deus. Se você lembrar nos capítulos anteriores, ele até orienta, né, quando Deus fala que ele não vai, né, quando Deus fala a Moisés, você não vai entrar na terra, Moisés fala, puxa vida, não deixe o seu povo ir sem o líder. E aí Deus escolhe Josué como líder, né? Então assim, ele tinha uma total aversão à vaidade, né? Não era vaidoso, não era um cara orgulhoso, não ficava se colocando melhor do que o outro por conta desse relacionamento que ele tinha com Deus, que era íntimo, um relacionamento muito forte, né? muito próximo que ele tinha de Deus, e que ninguém tinha igual ali. Então ele não, em nenhum momento ele se colocava, ou tentava se colocar mais, ou tentava se colocar superior por isso. Ele simplesmente sempre exaltava a Deus, a tudo que acontecia, a tudo que ele às vezes fazia, ele entendia e ele verbalizava com o povo que aquilo ali foi Deus que fez, não ele apenas foi usado. Isso foi muito bacana, é muito inspirador, né, ver a atitude de Moisés. É lógico que acho que é até uma pretensão minha, nossa, você querer parecer com Moisés, mas é um caminho muito longo, né, um caminho que a gente não consegue nem ver a luz no horizonte de tão longe que é você querer se comparar a Moisés. Mas eu acho que é um grande exemplo, eu entendo, acredito que seja um grande exemplo e que a gente precisa seguir. Fazer aquele ditado do 1% por dia, fazer 1% por dia melhorar, para que a gente possa saber que até um homem desse, um homem com quantas qualidades, tanto com um propósito tão seguro, né, tão certo, ele falhou. E a falha dele originou, né, causou uma insatisfação de Deus que o puniu, impedindo que ele entrasse na terra prometida. Uma outra coisa interessante nesse capítulo também que me saltou aos olhos foi a questão de quando Deus reconhece, quando Deus fala que o povo ele vai receber todo esse presente, essa maravilha, essa terra que emana, que dá mel, uma terra produtiva, uma terra abundante, uma terra maravilhosa. Ainda assim, uma terra onde o povo vai se fartar, vai ter várias oportunidades, e ainda assim o povo será infiel, ainda assim o povo vai adorar lá a deuses daqueles povos que vivem nessa terra, quando eles já foram orientados, né, do que deveriam fazer, deveriam evitar, deveriam
não se juntar a esses povos, mas eles vão fazer e Deus sabe disso. Aqui é interessante dizer o seguinte: Deus sabe tudo, né? Deus sabe exatamente o que vai acontecer na nossa vida. Como eu já disse em capítulos anteriores, Deus nos chama por nome, Ele sabe exatamente como somos nós, cada coração, e ainda assim Ele nos dá a oportunidade de errar. Ele nos dá a oportunidade, né? O quanto nós vamos errar, o quanto... E ainda assim, quando você erra, Ele te recebe de volta quando você se arrepende de coração. Quando você se arrepende de coração, ele te recebe de volta. E uma coisa que eu sempre digo aqui, né, pessoal, é a gente tentar não errar no mesmo erro, né? A gente vê pessoas que erram. E eu, estou falando pessoas, eu também, tá? E eu acho que a nossa busca, primeiro, é não se comparar a ninguém. Aí você pode dizer, você está sendo incoerente, você falou agora de Moisés. Eu falo de se modelar em pessoas que realmente fazem sentido. Mas não se comparar ou querer ser exatamente igual àquela pessoa, não dá. Mas você se modelar, você olhar e falar, poxa, esse padrão aqui de servo, né, esse padrão aqui de pessoa, eu quero procurar também poder ser, eu quero ter ele como exemplo. Eu acho que isso é legítimo e é fácil de entender. Eu tenho certeza que você também tem os seus exemplos. Hoje, as coisas elas estão um pouco invertidas no nosso mundo, né? Nosso mundo tem pessoas que servem de exemplo para os nossos jovens, tem pessoas que servem de exemplo para muitas pessoas maduras como eu, com mais de 50 anos. Essas pessoas têm esse grupo, né, de pessoas da minha idade, algum grupo tem pessoas que servem como exemplo para elas, que você fala, pô, como assim? Como que essa pessoa pode ser exemplo de alguma coisa, né? Então, sem querer julgar, mas assim, ter a pessoa como exemplo, essa pessoa ela precisa ter realmente atitudes que condizem com aquilo que a gente está estudando. Eu não posso ter como exemplo alguém que não condiz com aquilo que eu estou estudando. Então não faz sentido, né, pessoal? Eu acho que deu para entender também. Outra coisa interessante é a falta de, eu já falei aqui, mas eu sempre ressalto a falta de vaidade de Moisés, né? Hoje em dia você vê pessoas muito apegadas a cargos, né? Pessoas não querem se desapegar do cargo, não querem deixar de ser vistas daquela maneira. Eu lembro muito eu não sei se foi o Romário, tem um jogador de futebol que falou da dificuldade que você tem quando você precisa parar de jogar. O jogador de futebol, no geral, ele tem muito essa dificuldade, né, de se aposentar. Ainda que ele esteja no auge, ele tem a dificuldade de se aposentar, porque quando ele se aposenta, ele sai do foco, né? Ele sai dos holofotes. E a carreira do jogador, principalmente aquele jogador que tem sucesso, é uma carreira que envolve holofote, envolve ostentação, envolve muita procura da mídia, né? Ele é uma celebridade. E o Romário fala que você tem essa dificuldade de entender, não, agora chegou a hora de eu parar, não dá mais. Eu não consigo mais corresponder em campo. Eu estou começando a manchar aquilo tudo que eu construí de positivo. Eu acho que é isso. A gente vive isso, né, na política, a gente vive isso na música, a gente vive isso na arte, no trabalho nosso normal. É uma coisa que precisa realmente ser vista, né? Você parar e pensar o quanto é importante você passar o bastão. Chega a hora de você passar o bastão. Não quer dizer que você não vai trabalhar mais, que você não vai fazer mais nada, você vai procurar uma outra atividade, mas aquela atividade ali, ela já chegou ao seu limite com você, né? É importante que você saiba também a hora de passar o bastão. E é isso, pessoal. O capítulo de hoje foi esse, um capítulo que me deixou bem assim reflexivo de como eu penso isso, né? De como eu penso o meu futuro, de como eu penso a vida que eu venho levando hoje, né? E o que eu penso para o meu futuro. É interessante você não deve viver o futuro, eu sei disso, mas imaginar, pensar, eu acho que é importante você ter uma ideia do que você quer fazer, né? E você começar a construir isso hoje, né? Você tem que viver hoje para que o reflexo do teu futuro seja aquilo que você está construindo hoje. Isso é fato. E sim, procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Procurar refletir realmente o que a Bíblia nos diz e procurar executar, colocar realmente em prática, um pouquinho por dia, né? Se nós fizermos isso todos os dias,
nós teremos uma evolução positiva e isso vai ser bem-vindo aos olhos de Deus. Isso não quer dizer de maneira alguma, né, deixar isso claro também, que você não vai ter problemas, que eu não tenho problemas, que o cristão não tenha problema, todo mundo tem problema. Mas o importante é a maneira que você lida com esse problema, é a maneira que você enfrenta o problema, é a maneira que você passa pelo problema. Eu acho que isso que é o importante. E também não só não ver, né, Deus não deve ser feito, até porque não é assim que Ele quer, não ver Deus como troca, né, como recompensa ou como punição. Não é isso. Ele, no capítulo anterior, ele te convida a escolher a vida, né? Ele apresenta a vida e a morte. E ele te convida a escolher a vida. E escolher a vida é escolher consequências positivas, consequências que vão te fazer viver melhor, viver ao lado dele. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, mas que você vai ter mais clareza para resolver esses problemas, para ter paz para resolver esses problemas. E vai estar ao lado dele. É como ele diz lá para o povo: vocês vão enfrentar problemas, vocês vão ter guerreiros fortes lá que vão enfrentar vocês quando vocês forem lá assumir a terra que eu estou lhe dando, mas não se preocupem, porque eu vou lutar com vocês, eu vou estar à frente de vocês e vocês vão vencer. Então, faça a sua parte, deixe Deus fazer a dele. Faça a sua parte, né? Façamos nós a nossa parte. Vamos procurar fazer a nossa parte e deixar que Deus faça o dele. Legal, pessoal, o capítulo de hoje foi esse, tá? Quero pedir a você que ficou até aqui que, por favor, não deixe de sair do vídeo sem se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, dessa forma você vai ser avisado, né, quando nós fizermos novos vídeos. Compartilha com um amigo, com uma amiga sua que gosta também desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é muito bem-vindo aqui no canal, tá? Sua crítica, sua sugestão, seu depoimento, seu testemunho. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele encaminha esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, ler todos os dias a Bíblia, refletir aquilo que ela nos diz e principalmente procurar viver de acordo com o que ela nos ensina. Legal, pessoal? Obrigado mais uma vez a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.